Você já percebeu como em certos dias o seu corpo simplesmente se recusa a reagir? Você acorda, olha para o teto e uma parte de você até sabe que deveria levantar, seguir a rotina, enfrentar o mundo. Mas existe outra parte, mais profunda, mais silenciosa, que sussurra: fica, não te levanta ainda, só deita, só descansa. E aí você começa a se culpar. Será preguiça? Será falta de disciplina? Será que estou doente? Mas e se eu te dissesse que nada disso é o que realmente está acontecendo? E se eu te dissesse que essa vontade inexplicável de ficar deitada o dia todo não é fraqueza, não é falha, mas sim um chamado da sua alma? Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia profunda, acreditava que o corpo e a psique nunca dão sinais ao acaso. Ele dizia que aquilo que você tenta ignorar se manifesta. Se não encontra espaço na consciência, aparece em forma de sintomas, em forma de exaustão, em forma de uma força invisível que simplesmente te arrasta para baixo da coberta. E aqui está o que quase ninguém te conta. Esse impulso de não levantar não é falta de energia, é excesso de energia presa. Sua alma está tentando te salvar de você mesma. É como se dissesse: se eu não te parar agora, você vai continuar vivendo no automático, se desconectando de quem você realmente é. E é por isso, este vídeo é muito mais do que uma explicação. É um mapa. Porque ao longo dos próximos minutos, você vai descobrir o verdadeiro motivo por trás desse cansaço misterioso. Vai entender por que Jung chamava esse estado de chamado ao mergulho interior, e como diferenciar quando é apenas fadiga comum, ou quando é sua própria psique gritando por atenção. E eu preciso te avisar: se você ignorar esse chamado, se você insistir em silenciar o corpo com café, remédios ou obrigações, a alma encontra outras formas: ansiedade, crises de pânico, vazio existencial. Mas se você escuta, se você entende os sinais, algo extraordinário acontece. Você não apenas recupera a energia, você desperta um novo sentido para viver. Mais adiante, eu vou te revelar o sinal oculto que Jung dizia que nenhum corpo consegue esconder quando a alma está pedindo pausa. E se você identificar esse sinal em si mesma, tudo muda. Mas antes quero que você se faça uma pergunta: quantas vezes você já se julgou por sentir essa vontade de simplesmente deitar e desaparecer do mundo por algumas horas? Quantas vezes você comparou sua energia com a das outras pessoas e concluiu que o problema estava em você? Pois é, você não está sozinha. Milhares de mulheres carregam essa mesma culpa secreta. E o que você vai descobrir hoje é que essa sensação não é uma fraqueza. É, na verdade, uma das maiores provas de que sua psique ainda está viva, ainda luta para ser ouvida, ainda busca equilíbrio. Por isso, escuta o que vou te contar até o fim. Porque quando você entender o motivo real, você nunca mais vai se sentir a mesma. Vai parar de se culpar, vai parar de se punir e vai começar a olhar para esse estado como um portal. Sim, um portal. Um convite para atravessar do mundo da obrigação para o mundo da verdade interior. Um convite para olhar para dentro e perceber que o que te falta não é disciplina, é conexão. E eu te prometo, até o final, você não só vai reconhecer por que a sua alma pede essa pausa, como também vai descobrir como responder a esse pedido sem perder sua vida prática, sem se sentir fraca e sem carregar mais culpa. Aliás, comenta aqui embaixo: eu escuto minha alma, se essa mensagem já está fazendo sentido para você. Porque quando você escreve, você não apenas registra, você se compromete com esse despertar. Agora, segura firme, porque nos próximos minutos você vai entrar em contato com a parte mais escondida de você mesma, aquela que talvez você tenha calado por anos, mas que agora pede passagem. E mais adiante, eu vou revelar porque, segundo Jung, esse desejo de deitar o dia todo é, na verdade, um símbolo antigo que aparece em mitologias, em sonhos e até nos arquétipos mais profundos da mente humana. Se você ignorar, você continua presa ao ciclo de esgotamento.
Mas se você escuta, você se reconcilia com a parte mais sagrada do seu ser. Então, respira fundo. Porque o que está prestes a acontecer aqui não é apenas conhecimento, é transformação. Você já percebeu como a sua cama, às vezes, se torna mais do que um lugar de descanso? Ela vira refúgio, escudo, muralha contra o mundo. E você sente que, se pudesse, ficaria ali para sempre, sem falar com ninguém, sem atender mensagens, sem dar satisfações, só deitada, só respirando, só existindo. Mas logo a culpa aparece. Você olha o relógio, percebe que já se passaram horas e vem aquele pensamento: eu deveria estar fazendo alguma coisa. Eu estou perdendo tempo. Eu estou ficando para trás. Essa voz cruel, essa cobrança interna, te castiga mais do que qualquer chefe, qualquer parente, qualquer pessoa de fora, porque é uma cobrança que nasce dentro de você mesma. E quanto mais você tenta reagir, mais o corpo parece pesar, como se tivesse toneladas em cima dele. Esse conflito é tão silencioso que quase ninguém percebe. Por fora, você sorri, finge disposição, responde, tudo bem, mas por dentro é como se estivesse se afogando em um cansaço que não faz sentido. E essa luta interna vai drenando cada pedacinho de energia que você tem. E aqui está a parte mais dolorosa. Você começa a acreditar que o problema é só seu, que as outras pessoas estão todas bem, todas produtivas, todas acordando cedo e dando conta da vida. E você, travada, presa, quase imóvel. Mas a verdade é que essa sensação é muito mais comum do que você imagina. Quantas mulheres estão agora, neste exato momento, deitadas com o celular na mão, tentando encontrar uma resposta para esse vazio? Quantas estão se perguntando: o que está errado comigo? Por que eu não consigo simplesmente levantar e viver como todo mundo parece viver? É como se houvesse duas versões de você. Uma que sonha, que deseja, que faz planos, que anota metas, e outra que só quer desligar do mundo, se esconder das cobranças, desaparecer das exigências. E quando essas duas versões entram em guerra, o que sobra é a paralisia. Carl Jung dizia que o ser humano se divide entre persona e sombra. A persona é a máscara que você veste para mostrar ao mundo. A mulher forte, ativa, produtiva, a que sempre dá conta. Mas a sombra é a parte que você tenta esconder. A frágil, a cansada, a que só quer sumir. E quanto mais você finge que a sombra não existe, mais ela domina. Esse desejo de ficar deitada o dia todo, muitas vezes é a sombra tentando equilibrar o excesso da persona. É como se sua alma dissesse: você já se escondeu demais atrás dessa máscara. Agora você vai me escutar, nem que seja na marra. E se você observar bem, vai notar que isso não acontece só quando você está fisicamente cansada. Às vezes, você dormiu a noite inteira e ainda assim acorda sem forças. Porque não é o corpo que está exausto, é a alma. E a alma não se regenera com 8 horas de sono. Ela se regenera quando você para de lutar contra ela. Mais adiante, eu vou revelar o sinal que mostra, de forma quase gritante, que não é só preguiça, é a sua psique pedindo pausa. Mas antes, eu quero que você sinta a dimensão disso. Pensa em quantas vezes você se obrigou a levantar mesmo assim. Quantas vezes colocou uma máscara de disposição, foi trabalhar, encontrou pessoas, sorriu, mas por dentro só queria voltar correndo para debaixo do cobertor. Esse contraste é tão violento que vai corroendo sua energia vital. E sabe o que é pior? O julgamento dos outros. Sempre existe alguém pronto para dizer: você precisa reagir, é só levantar, é só se esforçar, como se fosse tão simples, como se você não tivesse tentado isso 1000 vezes. Esse julgamento externo só aumenta a vergonha interna e a sensação de estar falhando como mulher, como profissional, como pessoa. Mas deixa eu te contar algo essencial. Essa paralisia, esse peso, essa vontade de ficar imóvel não é um defeito, é um mecanismo de proteção. Sua psique está tentando te proteger de um colapso ainda maior. Ela te força a parar porque sabe que, se você continuar ignorando seus limites, o preço vai ser ainda mais alto.
E talvez seja por isso que você sente que a cama é o único lugar seguro. Porque ali, deitada, você não precisa performar, você não precisa sorrir, você não precisa provar nada a ninguém. Ali você pode simplesmente existir. Mas claro, existe o outro lado. A vida não para. As contas continuam chegando. As responsabilidades te chamam. E essa contradição te deixa ainda mais angustiada. É como se o mundo dissesse, levanta agora. E sua alma respondesse, não, fica. Ainda não é hora. E nesse choque de forças, você se sente partida. Uma parte quer correr, a outra quer parar. E nenhuma vence de verdade. O que vence é a sensação de estar presa, sem saída, sem saber como explicar para ninguém. É nesse ponto que muitas mulheres entram em desespero, porque parece que nada faz sentido, nem levantar, nem deitar, nem lutar, nem desistir. Mas calma, porque existe um motivo profundo por trás disso, e é esse motivo que Jung nos ajuda a enxergar. Ele dizia que quando a alma está sobrecarregada, o inconsciente se manifesta de forma simbólica, e o símbolo do deitar-se aparece como um chamado ao recolhimento, ao mergulho interior, ao contato com aquilo que você vinha evitando há muito tempo. É como se a vida dissesse, se você não para por bem, vai parar por dentro. Se não me escuta consciente, vai me escutar inconsciente. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você. Essa vontade de ficar deitada o dia todo é um grito mudo, um pedido desesperado para que você olhe para dentro, para que você deixe cair as máscaras, para que você escute o que realmente está acontecendo na sua alma. E aqui está o ponto crucial. Se você continuar se julgando, você não escuta. Se você continuar se forçando, você só aprofunda a dor. Mas se você começar a interpretar esse chamado, você descobre que existe um sentido, que existe uma razão pela qual o seu corpo pede esse silêncio. E acredite, quando você compreende isso, algo muda. Você para de se sentir vítima e começa a perceber que até mesmo esse cansaço é parte de um processo de cura. Mais adiante, eu vou te mostrar como diferenciar o cansaço comum do chamado da alma. E você vai ver que existe um detalhe tão pequeno, mas tão poderoso, que pode mudar completamente a forma como você enxerga os seus próprios sinais internos. Mas agora, eu quero que você se lembre de algo. Você não está sozinha nesse processo, e não está quebrada. Você está apenas recebendo um aviso que muitas ignoram a vida inteira, até que seja tarde demais. E você, que está aqui ouvindo, tem a chance de escutar antes, de despertar antes, de transformar antes. Agora chegou o momento que talvez mude a forma como você olha para si mesma. Até aqui, você percebeu que essa vontade de ficar deitada o dia todo não é apenas preguiça, e sim um chamado da sua alma. Mas o que isso significa na prática? Quais são os sinais ocultos que mostram que a sua psique está pedindo socorro? E como esses sinais aparecem de maneira tão clara que, quando você aprende a enxergar, nunca mais confunde com simples cansaço? Hoje eu vou te revelar 5 sinais que Carl Jung nos ajuda a decifrar, 5 manifestações do inconsciente que aparecem no corpo, nos pensamentos e até no comportamento do dia a dia. E se você reconhecer esses sinais em você, é porque sua alma está tentando te salvar de um caminho de autodestruição. E eu quero que você preste atenção a cada detalhe, porque mais adiante eu vou mostrar qual é o sinal que nenhuma mulher pode ignorar, o sinal definitivo de que é sua psique gritando para você parar agora. O primeiro sinal é a sensação de peso desproporcional. Não é apenas cansaço físico, é como se até as tarefas mais simples se tornassem gigantes. Levantar para tomar banho parece uma maratona. Responder uma mensagem parece uma missão impossível. Arrumar a cama vira quase um Everest. Esse peso desproporcional é a linguagem do inconsciente. É como se sua alma colocasse toneladas imaginárias em você, para que você não consiga mais fingir que está tudo bem. Jung dizia que a psique usa a energia simbólica para nos deter quando estamos indo contra o nosso próprio caminho. Ou seja, quando você sente que tudo está pesado demais,
é porque sua vida está desbalanceada. Sua alma está literalmente travando o corpo para te obrigar a parar. O segundo sinal é a desconexão emocional. Você percebe que as coisas que antes te davam prazer, agora não fazem diferença. Um filme que antes te emocionava parece vazio. Uma música que antes te arrepiava parece sem graça. Até o sorriso das pessoas mais próximas parece distante. É como se houvesse um vidro invisível entre você e o mundo. Esse vidro é a forma que o inconsciente encontra para dizer: você precisa olhar para dentro, porque lá fora já não há respostas. Quando até as suas paixões começam a perder cor, é porque o chamado da alma se intensificou. E muitas mulheres nesse ponto se confundem. Acham que estão deprimidas, acham que não têm mais saída. Mas, na verdade, esse vazio não é o fim. É o espaço que a alma está criando para que você descubra algo novo. O terceiro sinal é o excesso de sono ou a falta dele. Você já reparou como, em alguns dias, parece que você poderia dormir 15 horas seguidas? E em outros, simplesmente não consegue pregar os olhos, mesmo exausta? Isso acontece porque a alma usa o sono como válvula de escape. Quando você dorme demais, é como se o inconsciente estivesse tentando te proteger do excesso de estímulos externos. E quando você não consegue dormir, é porque sua mente está saturada, cheia de vozes internas, cobrando, lembrando, acusando. Em ambos os casos, o sono é uma mensagem. Ou te isola, ou te mantém acordada, mas em ambos os extremos, o que está acontecendo é um desequilíbrio profundo pedindo atenção. O quarto sinal é a irritabilidade sem motivo. De repente, coisas pequenas começam a te tirar do sério. Um barulho, um comentário, até mesmo a forma como alguém mastiga, tudo parece insuportável. E você se pergunta: por que eu estou tão nervosa? Por que eu explodo tão fácil? A resposta é simples. Quando a alma não é ouvida, ela grita. E esse grito aparece na forma de explosões emocionais, que muitas vezes recaem sobre quem não tem culpa. É como um vazamento interno. A pressão se acumula até que transborda em raiva, impaciência, intolerância. Jung dizia que aquilo que não se torna consciente se manifesta como destino, e nesse caso, a raiva é apenas a forma inconsciente de dizer: você precisa me olhar. E agora chegamos ao quinto sinal, o mais poderoso, o mais revelador, o que nenhuma mulher pode ignorar. É o colapso da motivação. É quando você perde completamente o porquê de se levantar. Não importa se é trabalho, estudo, família, amigos, nada parece forte o suficiente para te tirar da cama. Esse é o momento em que a alma já tentou todos os outros sinais, mas você não escutou. E então, ela corta sua energia vital. Ela diz: se você não vai parar por escolha, eu vou te parar por necessidade. Esse é o sinal mais sério, porque mostra que você chegou no limite da sua energia psíquica. E se você não escuta esse chamado, o corpo começa a adoecer, a mente começa a se fragmentar e tudo o que era controlável escapa das mãos. Mas aqui está a virada. Quando você entende esses 5 sinais, você para de se culpar. Você percebe que não é preguiça, não é fraqueza, não é incompetência. É apenas a forma como a alma se manifesta quando está sufocada. E a partir desse entendimento, tudo muda. Você começa a olhar para si mesma com compaixão. Você começa a perceber que esses sinais são convites. Convites para desacelerar, para reorganizar, para se reconectar. E talvez você esteja se perguntando: ok, eu entendi os sinais, mas o que eu faço agora? Mais adiante, eu vou te mostrar como transformar esses sinais em guias, em ferramentas reais, para se alinhar de novo com a sua essência. Mas antes, deixa eu te dar um exemplo real. Pensa naquela vez em que você não conseguia levantar da cama, mesmo sabendo que tinha compromissos importantes. Você se sentiu fracassada, não foi? Agora imagine olhar para aquele mesmo dia e pensar: minha alma estava me protegendo. Minha psique estava tentando me salvar de um caminho de esgotamento. Aquilo não foi falha, foi aviso. Percebe como tudo muda? De repente, aquilo que antes era motivo de vergonha se torna sinal de sabedoria.
E é exatamente isso que Jung queria dizer quando falava da integração da sombra. Enquanto você rejeita, a sombra te controla. Mas quando você aceita, ela se transforma em aliada. E é isso que vai acontecer com você daqui para frente. Você vai parar de enxergar a vontade de ficar deitada como inimiga e vai começar a enxergar como mensageira, porque sua alma não está tentando te destruir, ela está tentando te salvar. Mais adiante, eu vou revelar a técnica prática que vai te ajudar a ouvir esses sinais sem se perder neles. Mas por agora, grave isso dentro de si. Esses 5 sinais são mapas. Eles não estão te afastando da vida. Eles estão te conduzindo de volta para a sua própria essência. Agora que você já entendeu os 5 sinais que Jung nos ajuda a enxergar, chegou o momento de irmos ainda mais fundo, porque reconhecer os sinais é apenas o primeiro passo. O verdadeiro poder surge quando você entende o porquê eles aparecem e aprende a transformar cada um deles em direção, em clareza, em força. E aqui está a verdade que quase ninguém te conta. Esses sinais não são falhas da sua mente, mas mecanismos universais. A neurociência já mostrou que o corpo e a psique estão em sincronia absoluta. Quando você está sob estresse constante, o cérebro libera hormônios que drenam sua energia. É como se sua biologia se unisse à sua alma para te obrigar a parar. Isso significa que o que Jung dizia sobre a psique encontrar formas simbólicas de se manifestar não é apenas filosofia, é ciência pura acontecendo dentro de você. Olhe para a mitologia. Toda a jornada da heroína começa com um colapso, com um chamado inesperado. É a queda antes da subida. É o corpo deitado, aparentemente fraco, mas na verdade prestes a nascer de novo. Jung dizia que todo arquétipo carrega em si um paradoxo, a morte simbólica que antecede a transformação. Então, quando você sente essa vontade irresistível de não fazer nada, na verdade é a morte de um ciclo antigo, preparando espaço para o nascimento de um novo. E aqui está o que quase ninguém percebe. Isso acontece com todas as mulheres que carregam uma alma sensível, profunda, intuitiva. O mundo moderno exige produtividade infinita, mas a alma exige ciclos. Enquanto a sociedade pede pressa, a alma pede pausa. Enquanto a sociedade cobra movimento, a alma pede silêncio. E essa tensão é exatamente o que você sente no corpo, na mente e no coração. Mas eu quero que, a partir de hoje, você não veja mais esse conflito como uma guerra. Veja como uma bússola, porque agora você sabe. Se seu corpo está travando, se sua mente está desligando, é porque sua alma está mostrando o caminho de volta para si mesma. E talvez você esteja se perguntando: ok, mas como eu coloco isso em prática? Como eu transformo essa vontade de ficar deitada em algo que realmente me cure e não apenas me paralise? Eu vou te dar uma técnica simples, mas poderosa. Funciona como um ritual de reconexão com a sua alma. Você pode fazer em qualquer lugar, mesmo no meio de um dia pesado. Primeiro, quando sentir a vontade de se deitar, não lute contra ela. Em vez disso, aceite. Deite por 5 minutos, mas não para dormir ou fugir. Deite consciente. Coloque a mão sobre o peito. Feche os olhos e pergunte em silêncio: o que você está tentando me dizer? Apenas isso. Sem pressa, sem cobrança. Segundo, permita que um pensamento venha. Pode ser uma imagem, uma lembrança, uma frase. Anote logo depois, sem julgamento. Esse é o inconsciente trazendo à tona aquilo que você estava reprimindo. Terceiro, levante, respire fundo 3 vezes e diga para si mesma: eu ouvi. Só isso. Você vai perceber que, aos poucos, seu corpo vai começar a te devolver energia, porque ele entende que a mensagem foi recebida. Essa técnica simples cria um novo ciclo. Antes, a alma precisava gritar para ser ouvida, e isso se manifestava como peso, apatia e vazio. Agora, ela aprende que pode sussurrar, porque você está aberta a escutar. E eu quero que você perceba como isso se conecta ao que Jung chamava de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é. Não é sobre seguir o padrão do mundo, mas sobre ouvir a voz interior
que sempre soube para onde você deve ir. Nos próximos dias, se você colocar isso em prática, vai começar a notar pequenas mudanças. Talvez, de repente, levantar da cama já não pareça tão pesado. Talvez um filme volte a te emocionar. Talvez aquela música que você amava volte a arrepiar sua pele. Essas são provas, sincronicidades, sinais de que a alma voltou a confiar em você. E quando isso acontecer, não se culpe pelo tempo em que ficou paralisada. Agradeça, porque foi exatamente naquele silêncio, naquela pausa, que sua psique plantou as sementes do que você vai viver agora. Talvez você note que suas relações começam a mudar também, porque quando uma mulher volta a escutar sua própria alma, ela não aceita mais migalhas do mundo externo. Ela passa a exigir autenticidade. Ela para de se contentar com pouco, porque já descobriu que o verdadeiro alimento vem de dentro. E é aqui que tudo se conecta. A vontade de ficar deitada não é um problema, é um portal. É a porta pela qual você atravessa quando a vida antiga já não serve mais e a nova vida ainda não começou. É o espaço entre uma história e outra. É o vazio fértil do qual você renasce. E eu quero que você guarde isso como identidade. Da próxima vez que sentir esse impulso de deitar o dia todo, não se culpe, não se compare, não se julgue. Apenas diga: minha alma está pedindo pausa e eu respeito. Porque esse respeito por si mesma é o início de toda transformação. Agora, antes de encerrar, eu quero que você faça um pequeno compromisso com você mesma. Escreva aí nos comentários: eu escuto minha alma. Essa frase simples é uma declaração. É você dizendo não só para mim, mas para si mesma, que a partir de hoje a sua vida vai ser guiada por dentro, não por pressões externas. E lembre-se, tudo o que falamos aqui é só o começo. A alma tem muitos outros sinais, e cada um deles é uma chave para destrancar camadas de você que estavam escondidas. Então, se esse vídeo te tocou, não pare aqui. Continue aprofundando. Assista também ao próximo vídeo, porque lá eu vou revelar outro segredo profundo da psique. Algo que vai te ajudar a entender ainda mais a dança entre corpo, mente e alma. Você não está quebrada, você está despertando. Você não é preguiçosa, você é profunda. Você não está atrasada, você está no tempo exato da sua alma. E nunca esqueça, sua pausa não é fraqueza, é sabedoria. Sua cama não é prisão, é portal. Sua alma não está te punindo, está te salvando. No fim, tudo isso significa apenas uma coisa: você é maior do que o cansaço, você é maior do que o peso, você é maior até mesmo do que a vontade de parar. Por quê? Quando escuta sua alma, você descobre que dentro de você mora uma força inabalável, a força de renascer.